Olá, meus amores, bem-vindos a mais uma aula, né? Na aula anterior de matemática, nós vimos, né, o conteúdo sistema de medida de massa, né? Então, nós estudamos o grama, lembrando que grama é um substantivo masculino, então a gente diz o grama, a gente diz 200 gramas e não 200 gramas, porque grama, como eu disse, no feminino, né, é a vegetação. Então, o grama é um substantivo masculino, então a gente diz o grama ou 200 gramas ou 300 gramas, né, no masculino. Então, nós estudamos o grama, estudamos o quilograma, que a gente costuma chamar apenas de quilo, e estudamos a tonelada. Nós vimos, né, que 1000 gramas formam 1 quilo, né, e que 1000 quilos equivalem a 1 tonelada, né, e assim por diante. Então, ficou para vocês resolverem esse exercício aqui, né, da página 61, que dizia o seguinte: o caminhão representado na ilustração tem capacidade para levar até 45 toneladas. Então, é o máximo que ele pode transportar, né, 45 toneladas. Ou 45 mil quilos, porque cada tonelada são 1000 quilos. Então, dá 45 mil quilos de massa de produtos. Algumas vias, como pontes sobre rios ou até mesmo sobre o mar, têm limite máximo de carga e são sinalizadas por placas como a representada ao lado. Então, por exemplo, aqui essa passagem, ela só pode ser transportada, né? Aliás, a capacidade dela é de 18 toneladas. Então, o caminhão só pode ter ao máximo 18 toneladas, né? O caminhão representado na página anterior, quando totalmente carregado, pode atravessar uma via indicada por essa placa. Então, se ele vê essa placa aqui, o caminhão dessa página, né? Ele tem quantas toneladas? 45 toneladas, né? Então, aqui, o máximo de transporte é 18 toneladas. Então, logo, ele não poderia, né? Porque a sua carga de 45 toneladas, ela excede a capacidade máxima que está dizendo na placa, que na placa só é até 18 toneladas, né? Então, excede a esse limite. Então, você ia colocar que não pode, porque as 45 toneladas, ela ultrapassa, né, a carga máxima permitida na placa. Aí, a gente vai agora para a atividade. Número 1, 2 quilogramas tem quantos gramas? Então, 2 quilogramas são 2 quilos, né? A gente viu que cada quilo tem 1000 gramas. Então, 2 quilogramas é 2 vezes 1000, que ia dar 2000 gramas. Então, 2 quilogramas correspondem a 2000 gramas. Então, essa seria a resposta. Aí, você poderia colocar, né? 2 quilos é igual a 2 vezes 1000, que é igual a 2000 gramas, que ficaria correto. 2. Uma família consome 300 gramas de feijão a cada 3 dias, né? Então, veja, se o mês tem 30 dias e é a cada 3 dias, então você teria que dividir 30 por 3, que ia dar 10. Então, você pegaria, né? Aí diz assim, ó, quantos pacotes de 500 gramas devem ser comprados para atender às necessidades dessa família durante um mês? Então, a gente já sabe que a cada 3 dias, né? Eles consomem 300 gramas. A gente já pegou o mês com 30 dias, dividiu pelos 3 quilos, né? Os 3 dias, aliás, e deu 10 dias. Logo, para um mês, é necessário fazer a quantidade de feijão 10 vezes. Então, você vai pegar a quantidade de feijão, que é 300 gramas, e vai multiplicar por 10. Aí, vai dar, né? Vai dar 3.000 gramas, né? Assim, porque, ó, 3.000 gramas é igual a 500, mais 500, mais 500, mais 500, mais 500, mais 500. Mas, se você não quisesse fazer assim tão prolongado, né? 500, mais 500, mais 500 e assim por diante, as 10 vezes, aliás, as 5 vezes, você poderia fazer dessa forma que eu disse, que é mais fácil, né? Você pegaria o 10, multiplicaria por 300 gramas, que daria 3.000 gramas, que era a resposta correta. Então, você ia colocar o seguinte: são necessários 6 pacotes
de 500 gramas, né? Porque em 3.000 gramas, eu tenho 6 vezes 500 gramas, entenderam? Então, a primeira parte era você pegar os 30 dias, dividir por 3, porque era a cada 3 dias que eles consumiam a quantidade, aí ia dar 10 vezes, né? Aí você pegaria o 10 vezes e multiplicaria pelos 3 dias, que é 300 gramas. Aí que daria 3.000 gramas, e 3.000 gramas equivalem a 6 pacotes, a 6 partes de 500 gramas. Então, essa seria a resposta. São necessários 6 pacotes de 500 gramas, certo? 3. Se uma família consome, em média, 4 quilos de feijão por mês, então, a cada mês, eles consomem 4 quilos de feijão. Quantos quilos ele consome por semana? Então, você faria o seguinte, né? 4 quilos por mês. Se um mês tem 4 semanas, então você pegaria as 4 semanas e dividiria, né? Então, daria 4 por 4. 4 quilos, aliás, 4 semanas, dividido por 4 quilos de feijão. Então, ia dar 1 quilo por semana, tá certo? Então, a resposta ficaria: a família consome, em média, 1 quilo de feijão por semana. Que tá óbvio, né? Se são 4 semanas por mês e a cada 4 semanas eles consomem 4 quilos de feijão a cada mês. Então, se o mês tem 4, aqui seria 1 quilo, mais 1 quilo, mais 1 quilo, mais 1 quilo, que ia dar 4 quilos por mês, né? Então, a resposta seria essa. Agora, eu vou passar para vocês realizarem a atividade da página 62, né? Que é a continuação. Então, diz assim: quantos pacotes de 500 gramas podemos fazer com 1.000 quilos de pó de café? Então, veja só, 1.000 quilos de pó de café. Quantos gramas quantas vezes 500 gramas a gente poderia formar? Então, você tem que lembrar primeiro que 1 quilo são 1.000 gramas, é assim? E dentro de 1 quilo, eu tenho quantas vezes 500 gramas? Aí você tem que saber isso também para depois você calcular, tá certo? Aí você faz o cálculo e coloca a resposta. E na próxima aula, você vai tentar fazer como você souber. Na próxima aula, eu já faço a correção e vou tirando a dúvida de vocês. 5. Transforme cada fração de quilograma em gramas conforme o exemplo. Então, aqui a gente tem o exemplo, minha gente, ó. Aqui a gente tem, ó, meio quilo é igual a meio de 1.000 gramas. Porque a gente viu que 1 quilo tem 1.000 gramas. Então, se eu tenho meio quilo, eu tenho 500 gramas, que é a metade. É assim? Então, aqui tem a fração meio, ou metade, como a gente chama. Então, metade de 1.000 seria igual a 500 gramas. Então, aqui já tá respondido o modelo. Aí, você vai seguir formando o modelo, né? Seguindo o mesmo modelo. Então, a próxima fração é 1/4. Então, quer dizer que foi dividido em 4, que é uma parte de 4. Então, 1/4 de 1 quilo. Aí, você tem que ver quanto é e fazer o cálculo. 3/4, né? Se eu pegar 1 quilo e dividir em 4 partes e considerar 3, equivale a quanto, né? E 1/5 de também 1 quilo, que é 1.000 gramas, aí você vai calcular, certo? 6. Uma campanha arrecadou 2.500 quilos de alimentos para uma cidade que sofreu com alagamentos na época de chuvas. A meta é chegar a 4 toneladas. Quanto falta arrecadar para se alcançar a meta? Então, eles arrecadaram 2.500 quilos, né? Lembrando que 1.000 quilos é 1 tonelada. Então, para eles chegarem a 4 toneladas, quanto eles vão precisar ainda arrecadar? Aí, você vai fazer o cálculo e responder aí quanto falta eles arrecadar para completar as 4 toneladas. 7. Os caminhões de uma empresa têm, cada um, capacidade máxima de 50 toneladas. Então, eles têm a capacidade de até 50 toneladas. É o máximo que eles podem, né, suportar. A empresa organiza os produtos em caixas, cada uma com 250 quilos. Quantas caixas desse tipo cada caminhão pode transportar no máximo? Então, você tem que ver. A capacidade máxima é 50 toneladas. Aí, cada caixa vai com 250 quilos. Você tem que ver quantas caixas
vai completar 1 tonelada, né? Então, assim, aí você vai fazer o cálculo e vai fazer a resposta. Lembrando que na próxima aula, eu vou corrigir toda essa atividade com vocês, o passo a passo, tá certo? Então, eu gostaria que vocês fizessem essa atividade. Continuando, minha gente, na página seguinte, né, eu tenho a atividade meu, seu, nosso. Porém, é uma atividade que requer um equipamento que a maioria não deve ter, que é uma balança, né? Balança de alimentos. Porque vocês iam calcular, né, colocar um recipiente que tivesse a capacidade de 1 litro, para fazer o peso dele vazio e depois encher e colocar e ver o peso dele cheio, quanto daria. Então, vocês iriam fazer essa atividade. Só que como a gente não está presencial, né? A gente tá tendo nossas aulas remotas, é inviável a gente vocês fazerem essa atividade em casa sozinhos, tá certo? Então, nós vamos pular para a atividade complementar. Então, vocês vão fazer aí a atividade complementar, que vai dar a questão 1 a questão 10. Lembrando que todas as questões são dentro do que a gente estudou no capítulo, né? No capítulo 3. Então, no capítulo 3, a gente estudou números decimais, a gente estudou as unidades de medida, nós estudamos a adição, a multiplicação de números decimais, né? Tem também na primeira questão a leitura e interpretação de um gráfico. Então, vocês vão resolver essa atividade complementar em casa, tá certo? Então, agora eu vou explicar o passo a passo a vocês. Atividades complementares. Lembrando, minha gente, que eu vou corrigir, porque vai ficar muita coisa para ser corrigida num dia só. Então, essa página aqui, antes de eu começar a complementar, eu vou explicar a vocês. Essa página aqui, eu vou corrigir na próxima aula, tá certo? Que será na segunda-feira. Já a complementar, eu vou corrigir em um outro dia, né? Na terça, pode ser. Porque já é maior, então eu tenho que explicar questão por questão a vocês. Para não ficar muita coisa e a cabecinha de vocês ficar confusa. Então, primeiro, né? Hoje, vocês vão resolver a página 62, a questão 4, 5, 6 e 7, tá certo? Aí, quando for final de semana, aí você pode fazer a complementar. Que aí eu vou corrigir só na terça, tá certo? Na segunda eu corrijo a página 62 e na terça eu corrijo a complementar, que é página 64 e 65. Então, vamos agora para eu explicar as questões a vocês. Atividades complementares. Questão 1. Em uma escola, foi realizada uma pesquisa sobre a quantidade de televisores que os alunos tinham em casa. O resultado foi representado a seguir. Então, aqui, ó, a gente tem, né? Então, uma TV, 20 alunos responderam que tem apenas uma TV em casa. 2 TV, 75 alunos responderam que tem 2 TV em casa. 3 TVs, então 144 alunos responderam que tem 3 TV em casa. E 51 alunos responderam que tem 4 TVs em casa, né? Às vezes tem mais TV do que próprio morador na casa. Letra A. Quantas pessoas responderam a essa pesquisa? Então, você vai ter que olhar todo o gráfico e responder quantas pessoas responderam a essa pesquisa. Letra B. As pessoas que têm 3 TVs ou mais de 3 representam mais ou menos da metade das pessoas que responderam a pergunta. Então, na A, você vai calcular o todo, quantas pessoas responderam. E na B, você vai dizer se as pessoas que responderam que tem 3 televisões ou mais, ou 4 no caso, né? 3 ou 4, se juntas, elas correspondem a mais ou a menos da metade do total. Então, você vai responder aí na B. 2. Representa estes números em um quadro de valor posicional e depois escreva como são lidos. Então, você vai desenhar no seu caderno, porque aqui não tem espaço no módulo. Você vai desenhar um quadro de valor posicional, vai representar esses aqui no quadro de valor posicional. E depois, abaixo do quadro de valor posicional, você vai escrever como ler esses números. Lembrando que são números decimais, números com vírgulas. Então, tem que ser um quadro de valor posicional que tenha a parte inteira e que tenha a parte decimal.
né? Igual àquele que a gente fez na atividade anterior. 3. Reescreva os itens a seguir, trocando o quadradinho escuro por maior, que é mão direita, ou menor que, de modo que a expressão fique correta. Aí na letra A, você vai escrever letra A no seu caderno. 2,01, aí você vai botar se é maior ou menor que 2,1, usando o sinal de maior que e menor que, certo? Se você quiser fazer aqui na frente do módulo, pode ser também, mas no caderno fica mais organizado, né? B, 3,1 é maior ou menor que 3,10. Letra C, 21,2 é maior ou menor que 2,12. E assim por diante. Você vai colocando, no lugar do quadradinho pintado, você vai colocar o símbolo de maior que ou de menor que. 4, determine um número que somado com 12 é igual a 1, aliás, determine um número que somado com 1,2 é igual a 1,5. Qual é o número que eu somando ele com 1,2 vai dar 1,5? Aí você pode fazer a continha, né, para encontrar. 5, determine o dobro de 0,02. Então, para você determinar o dobro, você tem que fazer a multiplicação, né? Lembrando que dobro é 2 vezes, então você vai calcular aí. 6. Um produto foi anunciado por 12 parcelas de R$ 23,14, sem juros. Qual é o valor total do produto? Então, são 12 parcelas de R$ 23,14. Aí, tem que armar a multiplicação no caderno e resolver. 7. Quando multiplicamos ou dividimos por 10 100 mil, aumentamos ou diminuímos, respectivamente, a ordem dos números que estão sendo multiplicados ou divididos, né? Quando a gente multiplica, a gente aumenta. Por exemplo, se eu multiplico por 10, eu vou aumentar uma ordem. Se eu multiplico por 100, eu vou aumentar 2 ordens. Se eu multiplico por 1.000, 3 ordens. Por 10.000, 4 ordens. Agora, quando eu divido, se eu divido por 10, eu diminuo uma ordem. Se eu divido por 100, eu diminuo 2 ordens, por 1.000, diminuo 3 ordens, e assim por diante, né? Por exemplo, se eu tenho 10, o 10 ele é formado por 2 ordens, que é unidade, que é o 0, e o 1, que é dezena. Se eu pegar esse 10 e dividir por 10, eu vou diminuir uma ordem, porque 10 dividido por 10 vai dar 1. Então, o 0, ele não existe mais, ficou só 1. Então, ele diminuiu uma ordem, ficou apenas com uma ordem. Tá certo? Que é a ordem das unidades. Então, sabendo disso, indique a ordem nos casos a seguir, como feito no exemplo. Então, letra A. Uma unidade vezes 100. Aí, você vai dizer quanto é que vai dar. Uma unidade vezes 1.000. 1/10 vezes 10. 1/100 vezes 100. 1/10 vezes 100. 10 dezenas vezes 100. Aí, você vai calcular no seu caderno e vai escrever na frente o resultado. 8. Resolva as multiplicações. 4 vezes 2,1. E B, 22 vezes 1,3. Preste atenção, minha gente, na hora de montar a continha. Porque, ó, o número 4 é um número inteiro. E no número 2,1, o 2 é inteiro e o 1 é décimo. Então, esse 4 ele tem que ficar logo abaixo do 2, que também é inteiro. E, se você quiser acrescentar o 4 com vírgula 0 para ficar a mesma quantidade de algarismo do número 2,1, sim. Se não quiser, aí você só monta 2,1 vezes 4. Aí, o 4 tem que ficar abaixo do 2. E a mesma coisa aqui do 22, tá certo? Da questão B. 9. Um pacote de arroz tem 5 quilos. Uma família faz por dia uma medida de 100 gramas para o almoço e 100 gramas para o jantar. Quantas semanas essa quantidade de arroz é suficiente, sabendo-se que no sábado e no domingo eles não comem arroz? Então, se a semana tem 7 dias, no sábado e no domingo eles não comem, então você só vai considerar 5 dias, né? E de manhã ele cozinha 100 gramas e à noite 100 gramas. Então, você tem que calcular para ver o dia, manhã e noite, quanto dá de gramas. Aí, você vai calcular e vai resolver aí, responder a questão. 10. Um caminhão estava viajando por uma rodovia em que o limite de carga era de 18,5 toneladas, ou seja, 18,5 toneladas. Ao passar pela balança da rodovia,
constatou-se que sua carga estava 4.300 quilos acima da permitida. Qual era o peso da carga que o caminhão transportava, né? Então, aqui, se o caminhão, ele estava viajando com 18,5 e ele ultrapassou o limite, ele ultrapassou 4.300 gramas, né? Então, você tem que calcular para saber. É só você transformar, uma dica, você transforma as toneladas em quilos. A gente não sabe que uma tonelada é 1.000 quilos. Então, 18 toneladas vai ser quanto? E 5 décimos vai ser quanto? Aí você calcula, aí você fica mais fácil porque fica os dois algarismos, né, transformados na mesma medida. Aí agora, a gente tem a atividade, vamos relembrar. Completa os espaços de cada item. Associação das 4 operações básicas a alguns termos que as identificam. Então, juntar. O termo juntar, a expressão juntar, ela faz parte de que operação matemática? Da adição, da subtração, da multiplicação ou da divisão? Aí você vai escrever abaixo. Distribuir igualmente. Pertence a que operação? Adição, multiplicação, subtração ou divisão? Escreva abaixo. Retirar. Essa expressão a gente usa em que operação? Adição, multiplicação, subtração ou divisão. Você escreve abaixo o nome da operação. E adição de parcelas iguais. Aí você escreve abaixo. Aí no outro pontinho. Unidades usuais de medida de massa. Aí o quilograma. Aí você vai botar o símbolo do quilograma, que a gente estudou. O símbolo do grama e... Aqui a gente tem o símbolo e você vai dizer aqui qual medida equivale, né? A gente tem a letra T, aí você vai escrever a qual medida equivale o símbolo da letra T, certo? Então, por hoje é isso. Então, fica combinado. Vocês fazem primeiro a página 62, aí eu corrijo na segunda-feira e a complementar eu corrijo na terça, tá certo? Para não ficar muita coisa. Então, por hoje é isso. Um beijo, boa atividade a todos, bom estudo a todos, tá certo? E façam aquilo que vocês conseguiram. O que vocês não conseguirem, aí vocês me repassam, que aí quando for no vídeo de correção, eu explico melhor pra vocês, tá certo? Um beijo e até a próxima aula.